Deus está trabalhando para restaurar tudo aquilo que foi quebrado na sua vida. Você consegue crer, você consegue entender isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que eu quero meditar com você hoje. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muito crescimento, muito assim, como é que o pessoal fala, né? Explodir a cabeça, é isso que Deus está fazendo nessa situação e na minha vida. Então fica comigo, compartilha esse vídeo, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e abençoadas nessa manhã, nesse tempo. Amém? Hoje nós vamos falar de Gênesis 42, do 1 ao 38, seguindo a nossa meditação diária na palavra, essa meditação devocional. Então quero convidar você agora para a gente orar, para a gente pedir a bênção e a presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, junto com cada pessoa que está na audiência dessa live, desse vídeo, pedindo que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos guiar, para que essa live seja uma grande bênção, Pai, e para que essa palavra fale com a necessidade de cada coração aqui, no nome de Jesus. Amém. Bom, a passagem de hoje está em Gênesis 42. Nós vamos ler do 1 em diante e, se der tempo, vamos até o final, ao 38, que é a passagem de hoje. Como eu tenho explicado, nós temos meditado na passagem bíblica do dia, e a passagem bíblica do dia é esta para hoje. Como assim? Quem definiu? Foi lá na antiguidade, Esdras, os personagens bíblicos organizaram a palavra de Deus em porções semanais, tanto do Antigo Testamento e depois os chamados judeus messiânicos, aqueles judeus que creem em Jesus, acrescentaram as passagens do Novo Testamento nesta meditação. Então, se todos seguissem isso, todos os cristãos do mundo estariam meditando hoje na mesma passagem. Na verdade, os judeus seguem isso, né? Por exemplo, quando Jesus foi na sinagoga, ter dado esse exemplo, né? Ele não foi lá e leu qualquer texto aleatório. Quando ele entrou lá e leu Isaías, que fala: o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, tal. Enfim, quando ele leu essa passagem, ele não estava lendo uma passagem aleatória que ele escolheu, e nem uma passagem, eu vou dizer assim, né, que o Espírito Santo revelou para ele ler naquele momento. O que ele estava fazendo era pegando o texto do dia, né, a passagem, a parte chamada a parte da Haftará, daquele sábado, que é a parte fora do Pentateuco, fora da Torá, ali, que sempre tem um texto da Torá, um texto dos outros escritos do Antigo Testamento, e um texto, então, agora do Novo Testamento. Então, ele pegou a passagem do dia, daquela semana, daquele Shabat, era aquilo que ele tinha que ler e foi aquilo que ele leu. A questão é que ele falou que era aquilo que estava se cumprindo diante dos olhos dele, que ele era o ungido, né, o Messias. Então, essa não era aleatório, entende? É uma passagem, e essa passagem é a de hoje, é a passagem quando está em Gênesis 42, que fala: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Bom, começa aí a leitura com Jacó enviando seus filhos ao Egito. Assim, 10 dos irmãos de Jacó desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhes acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Acho que eu vou ter que pegar água ali, esqueci de pegar água e essa tossezinha continua incomodando, né? Vamos lá. Então, olha só, os irmãos de José descem para comprar trigo no Egito. A fome levou os irmãos para enfrentar o seu passado, se encontrar com José. Deus usa crises para mexer com os nossos corações, despertar o nosso coração e trabalhar em relação às questões do nosso passado que não estão resolvidas. Deus usa crises e situações para trabalhar na nossa vida. Eu vou ter que pegar água ali. Vou dar licença aí.
Agora sim, agora sim, agora sim, agora vai. Agora tem água aqui, agora vai. Desculpa aí. Mas aí, queridos, então Deus estava trabalhando. Muitas vezes, Deus vai usar momentos até difíceis na nossa vida para trabalhar profundamente naquilo que Ele tem para trabalhar em nós. Tá? Vai usar momentos difíceis para nos confrontar em áreas que precisam de conserto de arrependimento. Porque os irmãos de José tinham mentido para o pai que o irmão tinha morrido. Tinham vendido o irmão como escravo. Tudo aquilo aparentemente estava em segredo. Eu vi uma vez uma pessoa falar, acho que era meu pai que meu pai falava, meu padrasto, né, que me falava. Ele dizia: se tiver um segredo em 3, tem que matar um. Não conta segredo para 3, que segredo em 3 tem que matar um, né? Porque daí se alguém contar o segredo, ninguém sabe quem foi que contou o segredo, né? E aqui eles guardaram o segredo entre os 10 irmãos. Guardaram o segredo, hein? Foram firmes, né? Guardaram o segredo, o pai não sabia, ninguém sabia o que eles tinham feito, mas agora eles estavam indo para o Egito para comprar comida e eles não sabiam que quem estava lá como governador do Egito, quem era responsável pela venda da comida, era José, o irmão deles. Então Deus trabalha para restaurar. Deus trabalha para mudar as situações. Deus trabalha para fazer coisas extraordinárias. A questão é que isso vai nos levar a enfrentar o nosso passado. Vai ter que ter enfrentamento do nosso passado. Vamos ver aqui, vamos continuar lendo? José era governador do Egito e era ele que vendia trigo ao todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Ah, meu Deus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa passagem bíblica? Né? José era governador do Egito, ele que vendia o trigo. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Vocês lembram do sonho? Você lembra do sonho de José? Você lembra do sonho de José que causou a ira dos irmãos de José contra ele e que por isso desejaram matá-lo? Você lembra do sonho? Nós estudamos já nessa semana? Amém, mãe, bom dia. Minha mãe Leida, amém, bom dia. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes ajuntaram-se ao redor do meu e se curvaram diante dele. Está lá em Gênesis 37 a profecia, o sonho de José, e agora aqui no Gênesis capítulo 42, o sonho de José se torna em realidade, acontece aquilo que foi falado. Eles tentaram matar José para não se curvar diante deles. Eles venderam José como escravo para não se curvar diante dele. Eles achavam que o que José estava falando que aconteceria de todos se curvarem diante dele era para humilhá-los, era para destruí-los. Não era. Era Deus trabalhando para sustentá-los, para mantê-los vivos naquela época de 7 anos de fome terrível, mas eles não entenderam e ao invés deles entenderem o propósito de Deus, eles quiseram impedir o propósito de Deus na vida do irmão deles. E quando eles quiseram impedir o propósito de Deus na vida do irmão deles, se levantando contra o irmão, o resultado veio que Deus continuou trabalhando. Que Deus continuou trabalhando. E eu quero dizer para você que Deus continua trabalhando. E tem coisas que a gente vai ter que se arrepender, que você vai ter que se arrepender porque Deus está trabalhando. E tem coisas que Deus vai cumprir a promessa, ainda que todos trabalharam para Deus não cumprir a promessa, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, ele está trabalhando aqui no texto, aí no versículo de número 7, José reconheceu seus irmãos logo que os viu. Mas
não, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Bom, aqui começa, queridos, um processo que envolve duas coisas. Envolve um homem que olha para alguém e não sabe se pode confiar neles, porque a sua última experiência com eles não foi confiável, não foi agradável, não foi adequada. E ao mesmo tempo um homem ferido, que quer provocar na vida do outro o mesmo nível de sofrimento que ele passou, que quer fazer com que os seus irmãos tenham as experiências horríveis que ele teve. Vai começar aqui uma saga, vai começar aqui algo, né? Vamos lá, vamos na leitura para que a gente vá compreendendo. Eu estou meditando com você em Gênesis 42, não é uma pregação organizada, é a meditação, é como deveríamos fazer. Eu vou dizer para você uma coisa, que talvez você não entenda, mas a pregação no culto como nós temos hoje, e tudo bem, continuamos com a pregação, tá? É uma bênção, temos grandes pregadores, temos homens de Deus. Eu não me considero lá o grande pregador, mas eu tenho discípulos que são grandes pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, né? E tem pastores que são acima de mim, que são ótimos pregadores, tudo bem com a pregação. Porém, a pregação foi instituída no culto cristão, principalmente a partir de Orígenes, que trouxe a retórica grega para o culto. O povo de Deus na Bíblia não tinha a pregação, tinha a meditação na palavra, no texto, conforme nós estamos fazendo. Tá bom? Então nada contra a pregação, vai continuar a pregação, mas isso que a gente está fazendo aqui é algo profundamente bíblico. Vamos lá. Olha só, e aí ele não se deu a conhecer. Por que ele não se deu a conhecer? Porque ele não sabia, né, o que podia acontecer, ele precisava tirar limpo ali, como é que eles estão, né? São muitos anos depois. De onde vocês vêm? Falou asperamente. Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. Jacó reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles responderam: não, Senhor. Deixa eu parar um pouco aqui, tem uma coisa interessante para falar para vocês aqui. Aqui está uma coisa interessante, porque José era irmão deles, mas José estava como egípcio, e os judeus não o reconheciam porque ele falava como egípcio, estava vestido como egípcio, estava ali trazendo salvação para os egípcios. José é um dos mais perfeitos, um dos melhores tipos de Jesus na Bíblia. O que é um tipo? Um tipo é uma palavra teológica, é uma forma de entender quando o que iria acontecer com Jesus é demonstrado na vida de alguém no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Abraão vai para sacrificar Isaac, isso é uma tipologia do que aconteceria com Jesus ao ser sacrificado na cruz, ao Pai enviar Jesus para ser sacrificado na cruz por nós. São tipos. E José, na vida dele, ele é um dos melhores tipos de Jesus. E aqui, justamente nesse texto, demonstra especialmente o quanto José é um tipo de Jesus. Por quê? O que aconteceu com Jesus? Jesus é judeu. Jesus, ele é judeu, ele tem, quando ele nasceu, ele viveu, ele tinha aparência de judeu, ele falava hebraico e aramaico, né? Ele ia na sinagoga, ele cumpria todas as leis da Bíblia, da Torá, ele era judeu. Porém, hoje os judeus não os reconhecem. Os judeus não o reconhecem porque quando olham para ele pensam que ele é romano, pensam que ele é ocidental, pensam que é uma cultura greco-romana e dizem: não, isso aqui não é daqui de Israel, isso aqui é lá de Roma, isso aqui é Império Romano, Jesus não é dos nossos. E isso foi necessário. Por quê? Porque era necessário que José se parecesse com um egípcio naquele momento. Era necessário que José se parecesse com um egípcio para a salvação tanto dos egípcios como de muitos, e inclusive de Israel.
Então, hoje, quando os judeus olham para Jesus, eles não entendem que Jesus é o Messias, porque eles olham e dizem: é romano, se veste como romano, fala como romano, parece romano, tem fisionomia romana, tudo é romano. Isso é romano, isso isso não pode ser judaico. Mas Deus está trabalhando e chega o momento da revelação. Então nós estamos chegando no momento em que Jesus vai se revelar como o Messias judeu para seus irmãos. Mas hoje ele ainda está parecendo muito romano e eles não reconhecem, como José estava parecendo egípcio e eles não o reconheceram, mas tudo tem o seu tempo. E aí José fala ali asperamente e ele diz, vocês vieram espionar nossa terra, ver onde ela está desprotegida. E ele: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, não espiões. E aí José insistiu: não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Ele começa a prová-los. Eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora na casa com o pai e o outro já morreu. Ah, meu Deus. Aí eles começam a contar essa história. Contam a mentira. Como é que eles conseguem, né? Eles contam a mentira e eles mantêm a mentira. Alguém falou assim que uma pessoa, quando ela mente muitas vezes, naquilo começa a meio que se tornar verdade na mente dela. Eles não precisavam. E agora apareceu um joinha aí, né? Eles não precisavam contar para o governador do Egito que estava ali a respeito do irmão deles. Eles não precisavam contar, não precisavam falar nada a respeito do irmão deles para o governador do Egito que estava ali. Eles não precisavam falar nada, podiam ficar quietinhos. Bom dia, Aline! Bem-vinda! Bênção! Perdão por essa tosse aí que continua me incomodando há dias. Ontem alguém falou aqui para comer própolis e mel, né? Para resolver essa tosse alérgica aí. O pastor Fernando me indicou aí, me receitou, hoje eu vou atrás de própolis aí. Queridos, então, como eu estava dizendo para vocês, José começa a pressioná-los e eles começam a contar: nosso irmão morreu. Eles não precisavam falar nada a respeito disso. Mas quando algo está perseguindo a pessoa, algo não está resolvido na vida dela, aquilo volta à tona, aquilo vem, aquilo eles falam. Aí José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Aí José agora começa a colocá-los numa situação que vai prová-los, que vai confrontá-los e que vai fazê-los reviver tudo aquilo que eles passaram. Aqui nós vemos duas coisas. Tem um lado da aprovação mesmo de José, de ver qual é que era a intenção dos seus irmãos, mas tem o outro lado de uma alma não resolvida. Nós falamos, eu mostrei para vocês na Bíblia, que José era um homem temente a Deus, que José era abençoado por Deus, Deus estava com ele, Deus estava trabalhando na vida dele e Deus o levou a se tornar governador do Egito. Porém, uma pessoa que passou tudo o que José passou, por mais servo de Deus que seja, por mais homem de Deus que seja, por mais pessoa de caráter que seja, a alma dele estava profundamente marcada. A alma dele estava profundamente ferida, tanto que nós vimos que ele colocou o nome dos filhos como esquecimento, mas na verdade não era esquecimento, era lembrança, para lembrar daquilo que tinha acontecido na vida dele e dos sofrimentos dele, que os irmãos tinham vendido como escravo, que ele tinha sofrido na terra do Egito. Então a alma dele está profundamente marcada, então ele está agindo de acordo em relação por causa dos seus traumas. Então eu pergunto para você,
O que é que está fazendo você? O que é que está fazendo você agir de forma que quando você olha, você está agindo por causa do trauma? Você está agindo por causa do trauma? Ah, Rosa Moreno é o nome da loja, né? Rosa, seja bem-vinda, querida. Sim, viajamos juntos a Israel, o pessoal lá do Nordeste, né? Viajamos juntos a Israel, acho que pelo menos umas 2 vezes nós nos encontramos por lá, né? Ela escreveu aqui que bom te ver por aqui. Faz tempo que não te encontrava, te via sempre em Israel. Verdade, verdade. Agora já fazem 2 anos que a gente não vai a Israel devido também a essa questão aí olha, fica aparecendo joinha aqui, não sei como desligar isso. Devido também a essa questão do momento lá, né, um pouco mais tenso. Isso, a Silvana, perdão que eu não tô confundindo os nomes aqui, né? Rosa Moreno é o nome da loja, né? Sim, Silvana, que bênção, que bênção. Vocês, Bahia, né? É Bahia, não me lembro certo agora qual é o estado aí, mas sei que é do Nordeste aí, né? Dê um grande abraço para vocês, que Deus abençoe poderosamente. Mas continuando aqui, continuando a leitura, né? E vamos falando aqui, pode escrevendo aí que a gente vai lendo e vai falando aqui e vai meditando nessa palavra. Pelo menos até as 8h30 eu vou ficar aqui. Continuando a leitura, queridos, José, então, ele começa a expor, tudo aquilo começa a vir à tona, o estado da alma dele começa a vir à tona, e ele começa, então, a agir e dizer assim, ó, vocês são espiões, serão postos à prova, enquanto o irmão de vocês não vier, vocês não vão embora, porque daí eles contaram que tinha um irmão, e daí José queria ver o irmão dele, e José queria fazê-los passar por eles, né? Eu queria vê-los passar pela situação que ele passou. Então isso é um recalque, né? A pessoa fazer o outro passar pela situação que ele passou. Isso é que nem no exército, né? Que daí cada vez que entram os novos, né? O pessoal vai, os que já estão ali, o cabo, que já está um pouco acima, quer ver os novos passar pelos sofrimentos que eles passaram quando entraram. Ou hoje não tem tanto, né? Mas tinha os trotes no vestido, né? Quando entravam os calouros na faculdade, né? O pessoal tinha recebido o trote no outro ano fazia o trote para se vingar, para fazer o outro passar pelo que ele passou. Assim, a alma ainda não resolvida emocionalmente de José começa a trabalhar aqui. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para você. Você é um vencedor, Deus está com você, Deus está levando você a pontos muito mais altos que você não imaginou, como José, que apesar de todo o sofrimento dele, agora era governador do Egito, porém a alma precisa ser curada. A alma precisa ser curada. As coisas, os traumas, os sofrimentos que foram se acumulando e que estão carregados ali, precisam ser curados, precisa ser restaurado. E aí José fala, mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. José ficou preso no poço. José ficou preso lá primeiro ele ficou preso no poço, depois ele ficou preso no calabouço, porque foi acusado. Então agora ele quer fazer com que os irmãos fiquem presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões, e deixou preso 3 dias. 3 dias eles ficaram presos. No 3º dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, faça o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o irmão caçula, para que comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então vamos lá, olha o que José está fazendo. José pega e faz eles novamente terem que deixar um irmão preso. Novamente ter que ir encarar o pai e dizer, pai, nós voltamos sem um dos nossos irmãos. Olha, pai, nós não sabemos a situação. Então, eles fazem eles reviver a cena, ele faz eles reviverem a cena,
e começa a ver a reação deles. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Ah, meu Deus, né? A consciência. A consciência. Eles sabiam que o que eles estavam passando era a colheita da semeadura deles. Porque o que Deus falou é que eles iam se prostrar diante do irmão. Deus não precisava que eles fizessem maldade para José, para que José se tornasse governador do Egito. Deus ia trabalhando para isso. Mas a maldade que eles fizeram foi uma semeadura que eles fizeram. E a maldade será, que foi semeada, será colhida lá no futuro. A bondade semeada será colhida lá no futuro. A maldade semeada será colhida, porque esse é o terceiro princípio dos 7 princípios bíblicos, né? Os 7 principais, os 7 que englobam todos os outros. O primeiro é soberania de Deus, o segundo é aliança, o terceiro é semeadura e colheita. Depois o quarto é mordomia, o quinto é individualidade, o sexto é caráter e o sétimo é autogoverno. Então o terceiro princípio em ação: vocês semearam, agora vocês estão colhendo. E eles sabiam disso, eles entenderam isso. Estamos colhendo aquilo que semeamos. Eles entenderam. Ele está dizendo, eles disseram: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Eles estavam colhendo o que eles fizeram e perceberam isso. E aí Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Aí o Rubem, que no dia não concordou, né, com o que fizeram, né, o Rubem, o mais velho, não concordou com o que fizeram com José. Agora ele diz: olha, vocês viram? Agora nós vamos prestar conta. Eu falei, né? Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, olha só. Então, aqui, tudo isso José estava ouvindo. José estava vendo a cena acontecendo ali. José estava analisando e José entendia o que eles falavam em hebraico, mas José não falava com eles em hebraico. José usava um intérprete para falar com eles em hebraico, como se José não falasse em hebraico. Perspicácia de José era muito grande. A forma como ele está agindo aqui, como eu disse, tem 2 focos. Por um lado, ele está analisando, botando os irmãos à prova para ver se eles mudaram, se eles se arrependeram, se pode confiar neles. Por outro lado, ele está aqui fazendo com que eles passem por aquilo que eles fizeram ele passar, que tem um nível de mágoa, de recalque, de coisa não resolvida. De coisa não resolvida. E a gente fica... Eu vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo, bobo até, que eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Que absurdo! Que absurdo. Eu me lembro que tinha um pastor amigo meu que, quando eu estava numa... Ele não era muito famoso, muito conhecido, e nem era pastor de uma igreja grande, e aí eu era pastor de uma igreja pequena, e uma vez eu liguei para ele, né, lá na cidade, eu liguei para ele e disse: olha, eu queria te convidar para pregar aqui. Eu vou aí de muita boa vontade. Eu disse: só que assim, minhas palavras para ele naquele dia: aqui é longe, você vai viajar bastante, e eu não posso te garantir quantas pessoas tem. Pode ter 20, 30, 50, 100 pessoas no máximo. E aí queria... Não, o importante é pregar o evangelho. Se tiver uma pessoa, eu vou. E veio, pregou, foi uma benção. Passou o tempo, eu fui para outra cidade. E pouquinha gente, mas também longe. E ele daí já começou a ter um ministério mais destacado, mais renomado, né, mais influência, a igreja crescendo. E lá naquela igreja eu lembrei dele, tipo, ele me ajudou tanto lá na outra cidade, vou ligar para ele de novo. Aí liguei para ele. E aí disse para ele: fulano, você pode vir pregar aqui? Mas quanto tempo dá até aí? Dá tanto tempo. Tá? Quantas pessoas tem aí? Tem tantas. Eu esperava que ele me dissesse a mesma coisa, né? Que ele me dissesse
não, não importa, eu vou e tal, né? E ele disse, pá, mas aí é longe, né? Pouca gente e tal. Aí, tá, tudo bem. Eu fiquei muito, como é que eu vou dizer? Eu me senti ferido com aquilo. Por causa da outra vez, que eu pensei, antes, quando ele não era conhecido, eu convidava, ele vinha. Agora, eu me senti ferido com aquilo, né? O problema era meu, não era dele. Ele faz o que ele quer. Passou um tempo, eu mudei de cidade, de novo. A igreja já maior, como é que eu vou dizer, mais influente, um outro trabalho. Bom dia, Alisson. Bom dia, abração. E outro trabalho. E aí, nesse tempo, já, ele me chamou, me entrou, tal, pastor Egber e tal. Quando quiser, eu vou pregar aí. Minha resposta para ele, eu tô contando, mas tô com vergonha de contar, tá? Minha resposta para ele, cara, eu não vou te chamar para você vir aqui porque aqui é muito longe. Daí ficou aquele silêncio, cri, cri, cri. Ele, tá bom, você que sabe, tal. Hoje eu tenho vergonha disso, a pessoa é meu amigo, já pregamos juntos, já veio pregar aqui outras vezes, aqui, lá, vários lugares. É uma pessoa queridíssima. Mas naquele momento eu, porque tinha ficado magoado, respondi aquilo. Daí, quando eu respondi, eu me dei conta da minha mágoa e disse, meu Deus, o que é isso? Né? Tipo assim, coisa tão irrelevante para a gente ficar assim, né? Acontece coisa tão pior e às vezes a gente tem que resolver na alma da gente, mas às vezes a gente está ali com esses recalques. Então José estava assim. E talvez você esteja assim, eu tô focando nisso porque eu creio que Deus quer curar pessoas aqui nessa live hoje. Quer dizer para você, para com isso, Deus já te abençoou. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Não precisa mais viver carregando essa mágoa. Não precisa mais viver carregando esse recalque, essa ofensa, carregando essa amargura. E nem precisa mais ficar colocando marcos da amargura, como José fazia, botar o nome dos filhos para lembrar do sofrimento dele. E nem que ficar querendo repetir o mesmo sofrimento para as pessoas, fazer com que as pessoas passem pelo mesmo sofrimento. E aí, versículo 24: Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Aí ele continuou, ele não aguentou, ele saiu dali, ele foi lá, ele chorou, mas aqui ainda não é o choro da cura. Depois nós vamos ver o choro da cura, se der tempo aqui para a gente chegar na leitura, né? Nos próximos dias, na semana que vem, na verdade, eu acho que não vai dar tempo, não vai ficar para essa semana, vai ficar para a semana que vem. Então, quando chegou a hora do choro da cura, ele chorou o choro da cura, mas aqui ainda não foi o choro da cura. O teu choro está sendo o choro da cura, da restauração, ou ainda não? Só por lembrar da situação. Aí ele escolheu Simão, mandou acorrentá-lo. Ele continua com a trama dele, né? Continua com a estratégia dele. Acorrentou diante deles a Simão. Provavelmente porque Simão tinha sido um dos que mais tinha incentivado a lançá-lo lá no poço, a vendê-lo como escravo, né? Ele acorrentou diante dele Simão. Aí versículo 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem alimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Então disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração, tremendo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus fez conosco? Que pavor, até porque, vocês imaginem, né? Eles chegaram em casa sem o irmão, falando lá atrás, né? Eles chegaram em casa sem o irmão José, com a túnica de José que eles tinham mandado para o pai ensanguentada, para mentir para o pai que que o irmão tinha morrido, e agora com a prata que eles venderam José como escravo para os ismaelitas.
Só que agora José faz eles terem que voltar sem mais o irmão, Simão, contar que esse irmão estava preso e com a prata. Que situação, né? José foi fazendo eles recriar e reviverem aquilo. No versículo 29, para a gente ir indo para o fim aqui, ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes acontecera, dizendo... Aí, tipo, antes eles chegaram mentindo, agora eles chegaram falando a verdade para o pai, né? Lá de José eles chegaram mentindo. Não contaram os detalhes, agora eles contaram. O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em casa. Então, o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não os trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se a qualquer mal lhes acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Então aqui, queridos, essa passagem que vai deixar aquele gostinho de quero mais para vocês, para nós continuarmos amanhã e principalmente na semana que vem, porque aqui amanhã nós vamos meditar no texto do Novo Testamento relativo a essa semana. Então essa passagem aqui nós vamos começar a estudar ela na segunda-feira, e no domingo eu não vou fazer. Mas, queridos, olha só que situação e como Deus preparou tudo. Como Deus preparou tudo, como Deus levou a esta situação. Mas os irmãos, Deus estava trabalhando pela reconciliação. Deus estava trabalhando, mas eles precisavam ter arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno precisa acontecer. Deus nos conduz a processos para revelar o que está na nossa alma, para nos levar a uma transformação e para nos levar a um caminho de conciliação. Porém, isso só acontece mediante arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão é o caminho da reconciliação. Arrependimento é reconhecer, é dizer eu errei. Famílias muitas vezes estão destruídas por falta de alguém dizer eu errei, eu reconheço, eu peço perdão, eu não, né? Até porque as pessoas mudam. A gente acha às vezes que as pessoas não mudam, as pessoas mudam. Você não é mais a mesma pessoa que você era 5, 10 anos atrás. As pessoas mudam, os pensamentos mudam. A maneira de ver as coisas mudam. E nós hoje, então, tivemos essa meditação nessa passagem. Meditamos juntos. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui comigo nesse devocional, meditando comigo nessa passagem. Esse devocional que eu estou repetindo aí já vai para 2, 3 semanas, né? Que a gente está repetindo aí, que tá seguindo, e que a gente vai seguir fazendo para trazer cada vez mais entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. E eu creio que Deus falou com você nessa manhã. E eu creio que Deus tem algo especial para você nesse dia. Uma reconciliação que precisa ser feita. Uma restauração que precisa ser feita. E que Deus está fazendo em você. Eu quero orar com você.
quero abençoar a tua vida. Se alguém tem algum pedido de oração, escreve aí agora. Eu vou orar com você agora, pedindo que Deus traga esta bênção e esta restauração que você está buscando, esse pedido de oração. Vamos orar e vamos pedir que Deus traga a sua bênção e a sua graça e a sua presença nessa manhã. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, pela passagem da palavra de Deus de hoje. Te damos graças, ó Pai, pelos antigos servos teus, milênios atrás, quando dividiram a Bíblia nessas 52 porções para que nós pudéssemos lê-las semanalmente, ó Pai amado, e meditar nelas e aproveitar e digerir tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem falado nessas passagens da palavra. Te damos graças, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, preservou a história de José para ser uma lição para nós nesses dias, nos dias, ó Deus amado, que muitas vezes precisamos de histórias como essas para entendermos o que está acontecendo conosco. E que assim como o Senhor, ó Deus, trabalhou para o arrependimento dos irmãos de José, trabalha para nós nos arrependermos de tudo aquilo que precisamos nos arrepender, para consertarmos tudo aquilo que precisamos consertar na nossa alma. E assim como o Senhor trabalhou para expor a alma de José e de tudo aquilo que ele precisava ser curado, da mágoa que ele ainda tinha do passado com os irmãos dele, trabalha nas nossas vidas, Pai, curando as mágoas, curando as feridas, nos fazendo uma alma livre, ó Pai amado, livre de mágoas, livre de feridas, livre de rancores, livre de dores, livre para viver tudo aquilo que nós somos chamados para viver e para ser. Aleluia. E abençoa, Pai amado, também, para que assim como o Senhor cumpriu as promessas que o Senhor tinha para José, ainda que os irmãos dele não entenderam que aquele prostrar-se diante de José seria para preservá-los e para abençoá-los e não para humilhá-los. Também, Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque eu sei que o Senhor tem promessas para cada um dos Teus filhos que está aqui. Ó Deus, que o Senhor cumpra essas promessas, cada uma delas. Eu sei que eu nem precisava orar por isso, porque o Senhor cumpre, o Senhor é fiel, mas que venha logo nos nossos dias o cumprimento das Tuas promessas, para a glória do teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. O Alisson colocou aqui, né? O ser genuíno é uma das coisas mais bonitas que podemos ser. Gosto muito dessa palavra, genuíno, verdadeiro, né? Ser o que realmente somos, sinceros, né? Que vem de sincera, né? Sem maquiar aqui, maquiar no mau sentido de maquiar, né? Não dá maquiagem para, né? Sinceros, verdadeiros, verdade, Alisson. Amém, mãe, amém, Alisson, amém, Silvana, amém, Aline. Obrigado pela audiência de vocês, por estarmos juntos nesse tempo, por esse tempo devocional, por esse alimento da palavra. A palavra vai nos alimentando, né? É um devocional que eu não preparei nada aqui, não preparei o que eu ia falar. Abri a Bíblia e fui lendo aqui e Deus vai falando conosco e vai nos edificando poderosamente, né? Sei que tem gente entrando, porque eu estava começando às 7h30 no Facebook, depois vindo para cá às 8, ficando aqui até às 8h30. Mas eu percebi que a audiência no Facebook ao vivo é muito fraca, né? Tem mais audiência aqui no ao vivo e depois lá no Facebook o pessoal assiste depois. Então eu vou deixar salvo daqui a pouquinho lá no Facebook, não vai ficar salvo aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe, beijão no coração de vocês, até amanhã, que amanhã a meditação daí é no texto referente a esta semana, mas do Novo Testamento, tá? Deus abençoe.